Começando aí com a segunda série, falar um pouquinho sobre o OpenCV, mas especialmente aí sobre o OpenCV.js. Qual que é a questão? Normalmente a gente está muito acostumado a utilizar para C, né? Para C e também para Python. Python é bem forte o uso do OpenCV e também Java, né? Porque a gente consegue também estar utilizando o OpenCV. Mas ultimamente ele vem abrindo espaço aí para OpenCV.js. Então, acho que sempre foi uma das linguagens, né, bem utilizada, só que ultimamente ela vem até ganhando bastante espaço, principalmente depois que o pessoal inseriu ela também, a linguagem servidor também. Mas aí nesse caso aqui a linguagem é a uso no cliente mesmo. Então nesse caso aqui eu tenho OpenCV.js. Pode estar acessando através dessa URL aqui, docs.opencv.org, né? A versão aqui que eu tô é a 4.0 beta e é um tutorial. E na verdade ele tem aqui a parte de introdução, a questão aqui das telas, as operações do core, processamento de imagem, análise de vídeo e objeto, detecção de objeto, tudo utilizando JavaScript. E uma coisa interessante nisso é que esse tutorial ele tem uma abordagem bem bacana, ele tem vários exemplos, né? Então assim, tem um exemplo básico, né? Tudo bem que é bem arcaico o modo de uso aqui que eles colocaram, mas tem aqui o import do JS, né? E aí ele mostra como que ele faz esse procedimento de uso, né? Do JS aqui. Então, basicamente, não é muito complexo para estar utilizando. Aí eu também tenho aqui, né, a possibilidade, né, de tem algumas outras possibilidades aqui também de configuração, né, usando o Node. Então o Node aí vem ganhando bastante espaço ultimamente. Acho que sinceramente é uma coisa que veio para ficar. E aí eu tenho aqui depois na segunda etapa um exemplo já de trabalhar com as imagens em si. Então eu tenho aqui um exemplo, né? Tipo, ele pega na verdade uma imagem, né, e transforma essa imagem em cinza. É um processo simples. Diversas coisas acabam utilizando as imagens cinza. Vou pegar aqui brincando uma foto minha e aí eu converto em cinza, né? Tudo bem que a foto anterior estava melhor. Converto também peixinho em cinza, né? No caso aqui é uma imagem do projeto, né? Do PEC-VC. E tem um aquário de pintado, né, de alevinos, né, de pintado. E então uma foto aí de um alevino. Voltando, né, eu tenho aqui a possibilidade de adicionar algumas coisas, né, do HTML, né, do trackbar, né, para estar brincando aí com a questão das imagens. Também tenho aqui nas partes de GUI Pictures, eu tenho aqui, né, questão, carregando imagens, eu acho que tinha abordado. Core Operations, eu tenho aqui algumas operações básicas, né, que você pode estar olhando, né, em relação ao que está utilizando. Então tem vários tipos de operações
Dentre elas aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem e eu desejo recortar somente um pedaço dessa imagem e expor na lateral. Então nesse caso aqui ele pegou e fez um retângulo, né, relevando aí a uma distância X e um tamanho específico aí que gerou esse produto da outra imagem grande. Também tem a possibilidade de desenhar uma borda, então aqui ele pega, né, a questão da cor, e aí aqui ele coloca uma cor vermelha. Nesse caso aqui ele faz uma borda, né, na imagem, então faz uma borda vermelha aí na imagem em determinado local. Eu tenho algumas operações, né? Image Bitrise, colocou o rosto, né, aqui em cima. Não vou descrever o código agora, não é a intenção desse vídeo. Aqui eu tenho, né, algumas funcionalidades, né, questão de círculo, né, questão de retângulo, rotacionar retângulo. Também tenho aqui processamento de imagem. Aqui ele tem uma série de coisas bem legais, né, que você pode estar utilizando: contorno, pirâmide de imagens. O Cane é bem legal para poder estar detectando borda, gradiente, morfologia, né? Em determinados casos a gente tem que estar utilizando a morfologia. Vamos abrir aqui um por um rapidinho para estar observando, né? Aqui eu tenho a questão da conversão básica. Aqui no caso ele faz uma conversão, né, para preto e branco. Então, conversão bem simples. Voltando, eu tenho aqui Geometric Transformation Images. Vamos lá, dar uma olhada, né? Faz um resize, desloca a imagem, rotaciona a imagem. Então, às vezes você precisa estar utilizando. Ele tem funções para rotacionar, perspectiva. Voltando lá, eu tenho Smooth Images. Isso aqui é legal, a parte de convolução 2D. Então ele tem aqui, ele faz o uso aqui da convolução 2D e mostra o resultado na frente. O blur, né, também. Tamanho do núcleo, né, 3x3. E aí ele faz uma convolução do tipo aí Image Blur. Também Gaussian Blur. Se notar, ele dá uma leve mudança na imagem, né? Também o núcleo ali 3x3, né? Então você pode estar brincando aí com a parte, ó, a imagem fica um pouquinho embaçada em relação à outra. Também tem outro exemplo aqui. Ele faz, na verdade, uma conversão, né? Então aqui eu tenho também uma mudança, né? Aí ele coloca um filtro bilateral, né? Faz o uso aí do filtro. Eu também tenho a transformação morfológica, que aí eu tenho a questão de erosão, né? Normalmente a gente utiliza, né, imagens preto e branco. Ó, tem uma leve, né, dilatação
Então aqui eu tenho erosão e diminui a estrela, aqui ele amplia a estrela, né? Eu tenho também a questão do aberto, né? Então eu faço um teste aqui, ele faz processamento do aberto, dá uma ampliadinha leve mesmo. No fechado também dá uma reduzidinha. Aí eu tenho o imagem gradiente, né? Ele, na verdade, ele faz uma borda da estrela, né? Então dentro no seu interior fica preto, fora preto. Então ele usa aqui morfológico gradiente. Então você pode ver, se você observar, ele sempre está mudando esse parâmetro de um para o outro, né? E nesse caso aqui ele está usando um 5x5, então observar, prestar atenção nisso. Aqui é o top hatch também, olha que bacana, quase sumiu a estrela. Tem o black hatch. Então às vezes, dependendo da situação, você acaba utilizando algum tipo de uma operação morfológica, ou uma combinação de várias operações. Aqui eu também tenho a parte do Sobel. Então aqui ele consegue, utilizando o Sobel, ele consegue mostrar, né, realmente a parte dos contornos. Laplacian, né? Um exemplo aí bacana. Vamos pegar outra aqui, a BS Sobel. Voltando lá, vamos ao Cani, né? Cani é bem bacana na questão de encontrar os contornos, né? Então no peixe, no problema lá do peixe, eu preciso encontrar o contorno do peixe. Além de encontrar o contorno, eu também preciso limpar isso aqui dentro. Então eu já tenho que utilizar às vezes outra operação para poder tirar esse ruído aqui dentro. Também no caso da régua, só é interessante para mim saber a dimensão da imagem, mas se você notar, a régua ele consegue detectar os números e a moeda aqui certinho, bonitinho. Então aí nesse caso é bacana essa questão de detecção de borda. Até no problema lá dos alivinos para cálculo de área e tal, é utilizado bastante essa parte aqui da detecção de borda. Aqui eu peguei minha imagem, né? Ele consegue detectar meu rosto aqui. E as diferenças, né, as dobras do rosto, né? Indo aqui mais um pouco, eu vou dar uma adiantada. Eu tenho aqui a parte de histograma também bacana, né? Que aí você consegue notar as diferenças. Olha lá, diferença na imagem. Então você consegue dar uma olhada certinho, equalizar e ter uma mudança. Vamos dar uma olhada aqui no Black Propagation. Vamos lá, Finding Plot, análise. Então aqui, ó, a gente consegue notar aqui a imagem, e aqui eu tenho a variação de cores na imagem. Então você consegue usar e dar uma observada. Vou pegar lá minha foto tradicional. Também consigo ver uma variação, né, na imagem também. Vamos pegar a foto do peixe. Do peixe, pode notar que a variação grande está mais de um determinado local da imagem, né, que é justamente onde encontra aí o alevino. Também tem o Whole Circle. Vamos pegar aqui processamento de vídeo, né? Vamos aumentar um pouquinho. Tu pediu meu webcam. Vou voltar outra aqui, foreground.
executar, demorou um pouquinho. Então aqui ele arranca o fundo e deixou só o rosto, né? Vamos tentar pegar aqui o peixe e vamos tentar executar para ver. Demora um pouco, o navegador principalmente, usar o Chrome é pior ainda, né? Mas você pode notar que ele tem uma demora, um delay. Não conseguiu detectar, vamos pegar meu rosto, ver se ele consegue detectar alguma coisa. Conseguiu detectar meu rosto, removeu meu rosto, mas teve algumas perdas em alguns locais. Ele detectou que fazia parte do meu cabelo, fazia parte do fundo, e também que o meu pescoço fazia parte do fundo, junto com a minha roupa. Ele acabou retirando aí. Voltando rapidão. Então acho que terminando aí seria isso em relação a OpenCV. Tem muita coisa para testar.